A mobilidade é um atributo das cidades e se refere à facilidade de deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano. Esses deslocamentos são realizados por meio dos meios de transporte. No entanto, a mobilidade é, em si, o trânsito de pessoas e bens pela cidade, e, desse modo, está relacionada aos deslocamentos independentemente do meio de transporte. Porém, a escolha do meio de transporte pode alterar em muito a forma como essas pessoas e bens interagem com seus deslocamentos. Em 2009, o Distrito Federal registrava uma média de 3,8 milhões de viagens diárias, onde 41% dessas viagens era realizada por carros e motos, 23% a pé ou bicicleta e 36% de ônibus e metrô. De lá para cá, a frota de veículos aumentou 59%, alcançando uma média de 1,7 habitantes por carro. O impacto dessa cultura do veículo individual se mostra ainda em outro dado. Em 2009, enquanto cerca de 1.350.000 pessoas utilizavam transporte coletivo em uma frota de aproximadamente 2.000 veículos, quase 950.000 pessoas utilizavam uma frota de mais de 1 milhão de veículos individuais, diariamente, resultando no fato de que o coletivo transportava, em média, 55 passageiros por viagem por dia, enquanto o carro apenas 1,2 pessoas por viagem por dia. Portanto, o uso do transporte coletivo precisa ser estimulado. Logo, pesquisas que auxiliem na compreensão dos fatores motivadores por detrás das escolhas dos usuários podem ser de grande utilidade para a implementação de políticas públicas de incentivo no futuro ou para a implementação de novos serviços. A presente pesquisa se destinou a descobrir o que é fator essencial no processo de escolha do meio de transporte na temática da mobilidade urbana. E, para tal, fez uso da técnica Repertory Grid, muito comum nas pesquisas de marketing. A técnica Repertory Grid foi inventada por George Kelly a partir de sua teoria dos construtos pessoais, que diz basicamente que os indivíduos desenvolvem sistemas de modelos conceituais para auxiliá-los na tomada de decisão. Estes modelos conceituais receberam o nome de construtos, por serem construídos pelos indivíduos, onde cada indivíduo possui um sistema de construtos diferente, mas que possuem interseção com os sistemas de outros indivíduos. Um construto é uma escala bipolar sobre qualquer aspecto, que serve para qualificar as características do mundo ao redor em dois polos, onde, em um deles, se encontra a qualidade positiva e do outro, a negativa. Dotados de diversos sistemas para cada coisa, cada um constituído de inúmeros construtos, os indivíduos aceleram suas tomadas de decisão, construindo novos construtos em cada sistema, ou os corrigindo quando estes falham. Apesar das inúmeras críticas envolvendo a teoria de Kelly, a teoria dos construtos pessoais se tornou uma poderosa ferramenta para a compreensão da percepção de valor no marketing. Para a análise de valor, serve ao pesquisador os sistemas compartilhados de construtos, e para a obtenção desse sistema, existe a técnica de pesquisa conhecida por Repertory Grid. Nesta técnica, o pesquisador seleciona alguns participantes para opinar sobre um conjunto de elementos representativos de qualquer tema, que pode ser ou não elencado pelos participantes, mas que sejam tais que todos os participantes conheçam. No presente trabalho, o conjunto de elementos foi definido pelos pesquisadores e foi composto por aplicativos de corrida, transporte coletivo, carro particular, moto, bicicleta particular e bicicleta compartilhada. A obtenção dos dados é dividida em 3 etapas: calibragem, especialistas, clientes. Na primeira etapa da pesquisa, chamada de calibragem, o pesquisador faz comparações por meio de sorteio entre os elementos do conjunto de elementos para cada participante do grupo de entrevistados. O objetivo é levantar a grade de construtos que representará o sistema compartilhado de construtos entre os indivíduos, ou o repertório compartilhado. Ao conjunto já estipulado, são acrescentados mais 2 elementos, o de mais e o de menos, para evocar aspectos positivos ou negativos de determinado elemento. As comparações são feitas em rodadas, onde, em cada rodada, 3 elementos são sorteados para comparação. O participante é então instruído a agrupar em um subconjunto só 2 dos elementos sorteados, e então declarar em que os elementos deste subconjunto se diferenciam do elemento restante, e vice-versa, ou seja, em que o elemento restante
se diferencia dos elementos do subconjunto. As características declaradas são então anotadas, e uma vez removido o juízo de valor, elas se tornam construtos. Deste modo, cada rodada gera 2 construtos. Ao comparar bicicleta, transporte coletivo e carro particular, por exemplo, alguém poderia dizer que os 2 primeiros se agrupam por serem mais baratos que o terceiro. Dessa forma, custo é o construto a ser anotado. O processo, então, se repete até que tenham sido levantados 15 construtos ou tenha se passado 20 minutos. No presente trabalho, 45 indivíduos foram entrevistados e a tabela apresentada foi o resultado dos construtos levantados, organizados em ordem de maior frequência. Uma vez que a lista de todos os construtos foi levantada, especialistas em transporte e mobilidade foram consultados para que a lista pudesse ser validada. Estes especialistas são doutores e pesquisadores da área de transporte e mobilidade urbana, atuando no setor público, na iniciativa privada ou na academia. Os especialistas foram consultados por meio de uma enquete online, onde tiveram que avaliar quais daqueles construtos eram fatores essenciais para a escolha do meio de transporte. Um cálculo comparando o número de vezes que cada construto foi votado com o número de respondentes da enquete foi realizado. Chamado de cálculo de consistência, um construto só foi validado se foi votado como essencial pelo menos 60% das vezes. 42 especialistas foram consultados, entre doutores e funcionários de órgãos regulamentadores, como o Detran. Após a validação com os especialistas, uma validação com usuários foi realizada, a fim de comparar as opiniões dos especialistas com as dos usuários. O método de validação foi o mesmo, cálculo de consistência. 156 pessoas participaram dessa enquete e, a seguir, os resultados serão avaliados. Neste gráfico, é possível ver a relação dos construtos e as votações dos especialistas. As barras acesas são os construtos que foram votados por mais de 60% dos especialistas consultados. Dessa forma, são construtos validados: custo, disponibilidade, segurança, acessibilidade, rapidez, mobilidade, tráfego, espaço individual, conforto, comodidade, limpeza, tranquilidade, manutenção e estacionamento. Para os especialistas, estes são fatores que influenciam as escolhas dos usuários ao optarem por um meio de transporte. É interessante observar como o custo foi elegido como um fator essencial por quase todos os especialistas consultados. Neste gráfico, por sua vez, é possível ver os resultados das votações dos clientes e quais construtos passaram no cálculo de consistência. No caso dos clientes, apenas 3 construtos ultrapassaram 60% das votações e foram custo, segurança e rapidez, na ordem decrescente. Com o perfil socioeconômico levantado e as votações nos construtos, podemos ver que, para os perfis menos abastados, nota-se uma maior dispersão nos locais de moradia, sendo mais comum os respondentes ocuparem regiões mais periféricas, diferentemente dos perfis mais abastados, que tendem a morar numa região mais centralizada. Um dado interessante é que, ao se fazer um recorte por rendas maiores de R$ 5.641, o fator custo é menos relevante que a média dos respondentes em aproximadamente 4%, ao passo que segurança, rapidez, disponibilidade, conforto, tranquilidade e o fator desgaste pessoal são significativamente mais relevantes para estes perfis. Selecionando este perfil com a ocupação, nota-se que 84% dos funcionários públicos são destes perfis. Já para o perfil que tem renda entre R$ 1.748 e R$ 3.085, nota-se uma tendência contrária, com o custo sendo consideravelmente mais relevante e o conforto com bem menos valor agregado quando comparado com a média dos respondentes. Fazendo-se um recorte por localidade, nota-se perfis bem diferentes de acordo com a região. Moradores de Sobradinho, por exemplo, dão mais valor à rapidez, segurança e conforto, com o custo sendo pouco relevante. Ao passo que regiões como Ceilândia e Samambaia, os fatores custo e tráfego são consideravelmente mais essenciais, com segurança sendo relevante apenas para 34% deles. Para os respondentes com idade entre 15 a 19 anos, nota-se que o custo é consideravelmente mais importante que a média dos respondentes, ao passo que a segurança é bem menos relevante.
Outro ponto interessante é que nenhum destes jovens considerou o desgaste como essencial. À medida que a idade dos respondentes aumenta, o fator segurança aumenta de maneira considerável. Já no recorte por frequência de viagens semanais, nota-se que os perfis que saem menos de casa dão muito mais valor ao fator tranquilidade, conforto e segurança do que os demais. Dois fenômenos de interessante observação são que, em primeiro lugar, os especialistas consideram muitas variáveis como essenciais, pois a abordagem em relação a um problema tende a levar em consideração uma multiplicidade de fatores, enquanto, no processo de validação com os clientes, diversos construtos validados pelos especialistas sequer passaram perto no cálculo de consistência. Uma outra observação interessante é que o grau de importância também não é o mesmo entre especialistas e clientes. Enquanto os três construtos mais bem avaliados para os clientes em ordem decrescente foram custo, segurança e rapidez, para os especialistas a ordem foi custo, disponibilidade e segurança, com rapidez estando apenas em quinto lugar. No entanto, a pergunta "o que é essencial para você na hora de escolher um meio de transporte?" parece carregar um problema, pois ela força um estado ideal para que a comparação seja feita. Afinal, não é comum que, ao ouvir essa pergunta, as pessoas pensem que estão comparando bicicletas quebradas com carros em mau estado de funcionamento, com ônibus sujos e assim por diante. Assim, alguns dos construtos levantados apenas são levados em consideração quando eles estão se apresentando de forma negativa. Isso se assemelha à teoria dos dois fatores de Herzberg, que diz que os fatores higiênicos apenas são motivadores quando se apresentam de forma negativa. Demais conclusões podem ser tiradas ao interagir com o nosso dashboard, que facilmente relaciona variáveis socioeconômicas com os construtos essenciais dos clientes e estas relações com as avaliações dos especialistas. Obrigado.